Olá, tudo bem? Nesse momento nós vamos ouvir mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 34. Mas vamos ler apenas o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. O texto que nós lemos fala sobre o discurso de Paulo na cidade de Atenas. Mas para que possamos entender um pouco melhor, vamos voltar um pouquinho atrás. Na Grécia Antiga, havia um filósofo, escritor, biógrafo chamado Orígenes. E ele vai falar sobre um período da Grécia em que a Grécia viveu uma grande praga. Muitas pessoas morreram nessa época. E sabemos que os gregos, eles são politeístas, adoram muitos deuses. E nessa época dessa praga, eles começaram a fazer rituais e oferecer sacrifícios para que essa praga saísse da cidade. Mas isso não aconteceu. Nós sabemos, e muitos estudiosos vão dizer, que na Grécia Antiga tinha aproximadamente mais de 30 mil deuses, mas eles não responderam e a praga continuou na cidade. E eles procuraram um oráculo. E o oráculo da cidade orientou para que eles procurassem um homem chamado Epimênides, que era um escritor filósofo, porque ele poderia ajudá-los. Eles procuraram Epimênides, e Epimênides deu as seguintes orientações. Pediu para que todos os religiosos da cidade, líderes, se encontrassem com ele na parte mais alta da cidade, chamada Colina de Marte, que nós chamamos de Areópago, e que levassem também um rebanho de ovelhas. E assim eles fizeram. Chegando lá, ele pediu para que soltassem aquele rebanho. E as ovelhas que não fossem para o pasto comer, as que caíssem no chão, ali, o local aonde elas caíram, deveria construir um altar sem imagem, com a seguinte descrição: o Deus desconhecido. Eles ficaram duvidosos, porque sabiam que ovelhas, ao serem soltas, iam direto para o pasto. Mas obedeceram às orientações de Epimênides. E muitos estudiosos vão dizer que Epimênides fez uma oração antes de soltar as ovelhas, para o Deus desconhecido, para que ele confirmasse. E assim aconteceu. As ovelhas foram soltas, umas foram para o pasto e outras caíram no chão. E ali, espantosos, fizeram isso, construíram um altar em cada local que aquelas ovelhas caíram. E colocaram a descrição ao Deus desconhecido. A praga sumiu da cidade e passaram a adorar ao Deus desconhecido. Mas com o passar do tempo, voltaram ao politeísmo, a adorar vários deuses. E esqueceram do Deus desconhecido, e a idolatria continua a crescer e agora, entendo eu, a multiplicar sobre a cidade. O apóstolo Paulo está aguardando seus irmãos em Atenas. A Bíblia diz que ao olhar para a cidade, ao ver tantos ídolos em Atenas, ele não se conformou. Aquilo mexeu com o seu coração, irmãos. A Bíblia diz que o seu espírito ficou revoltado. É um termo para explicar que ele ficou ali inconformado com tudo aquilo. Ele não aceitava tudo aquilo. O que ele fez? Ele começou a pregar. Porque a arma do cristão contra a mentira é pregar a verdade. Porque ele, anteriormente, foi uma pessoa escrava e idólatra da religião. Perseguiu cristãos. Agora ele foi alcançado pela verdade. E quando nós somos alcançados pela verdade, irmãos, diante do caos, diante da crise, diante da mentira, da idolatria,
o que nós devemos fazer. Isso é natural daquele que vive essa verdade. Ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar uma palavra, a palavra da verdade, a palavra de vida, porque ele experimentou esta verdade. Ele experimentou esse Evangelho. E ele começou a pregar, irmãos. Ele começou a pregar, e é um ensinamento para mim e para você. Diante desta pandemia, diante desse caos, a nossa função, a nossa postura é pregar a palavra para aqueles que estão precisando ouvir a palavra do Evangelho. Paulo começou a pregar, e a Bíblia diz que ele foi para a sinagoga. Sinagoga é o local onde os judeus se reuniam para cultuar e para estudar a Torá. E ali ele pregava para os judeus e também para os gentios. Mas ele não ficou satisfeito. A Bíblia diz que ele foi para a Praça de Atenas, que é um local muito importante para os gregos, o local onde se discutia política, onde se trocava conhecimento, também se falava de religião, e ele foi ali para pregar o Evangelho, porque diante daquela idolatria ele se viu como um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus. E qual era a mensagem do apóstolo Paulo, irmãos? Era Jesus ressurreto, ou seja, Jesus, aquele que morreu por amor e ao terceiro dia ressuscitou. Ele começou a pregar essa palavra com muita autoridade, com muita ousadia, e as pessoas eram abaladas por essa palavra. A Bíblia diz que essa novidade começou a percorrer pela cidade de Atenas. Foi o assunto da cidade, a mensagem do Evangelho, Jesus ressurreto. E isso começou a incomodar. Inclusive, ele estava ali, a Bíblia diz, discutindo com filósofos, com gregos. E havia ali duas escolas, duas correntes filosóficas. Os epicureus, que eram os discípulos de Epicuro, um mestre da Grécia Antiga, que ensinava que o fim da vida era o prazer. E também havia ali os estoicos, que eram considerados uma seita, eram discípulos de Zenon, e ali eles pregavam que as pessoas, para entender as pessoas, que elas eram formadas pela razão, pela razão universal. E que para entender os processos naturais, precisamos entender também as leis que regem a natureza. Então, eram escolas filosóficas que tinham ali os seus ensinamentos, as suas doutrinas, e eles, diante da pregação do apóstolo Paulo, eles não aceitaram. A Bíblia diz que eles chamaram Paulo de tagarela, ou seja, de amador, ou alguém que não tem opinião própria. Mas, irmãos, Paulo se abateu com isso? Claro que não. Paulo, com ousadia, com autoridade, continuou a pregar a mensagem de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Justificador. Ele continuou pregando essa palavra porque ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia que ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, e a sua convicção de quem ele era em Cristo era muito maior, muito mais forte do que as declarações daqueles filósofos querendo diminuí-lo. E o apóstolo Paulo continuou a pregar o Evangelho. Sabe o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que ele se dirigiu para esses homens e falou o seguinte: estou aqui na cidade de Atenas e pude perceber que vocês adoram muitos deuses. E percebi aqui um altar ao Deus desconhecido. Um Deus que vocês adoram sem conhecer. Então, é desse Deus que eu estou pregando. É desse Deus que eu estou falando. É esse Deus que eu estou pregando para você. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala isso, aqueles filósofos conheciam a história de Epimênides, da praga de Atenas, porque, como estudiosos, conheciam os escritos de Orígenes, o filósofo que escreveu sobre isso. Então, eles, assim eu vou entender, na minha opinião, eles ficaram ali concentrados para ouvir Paulo. E Paulo começou a pregar e não foi mais interrompido. Ele falou: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, ele é um Deus todo-poderoso. Ele criou os céus e a
terra. Ele é o autor da vida. Nele está todas as coisas. Se nós existimos, se nós respiramos, se nós podemos hoje viver, foi por causa dele, porque por ele que nós existimos e nos movemos. Ou seja, sem ele, nada disso que nós conhecemos existiria. Ele é o Criador, ele é o início, ele é o fim. E tem mais. Ele não tomou o nosso tempo de ignorância. Mesmo nós recusando, mesmo nós desprezando ele, ele teve um plano para a nossa justificação. Ele nos trouxe a justiça através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a pregar com ousadia, irmãos, porque ele sabia do que estava falando. Entenda uma coisa, nós temos esta verdade, nós vivemos esta verdade. É claro que nós também vivemos um contexto hoje de pandemia, de crise, mas irmãos, entendam uma coisa, esse é o Deus que nós servimos. Para nós, ele não é um Deus desconhecido, nós o conhecemos, nós sabemos quem ele é, nós sabemos o que ele pode fazer. Paulo falava de um Deus que ele conhecia, mas aquele povo, mas aqueles filósofos achavam que conhecia o Deus verdadeiro. Porque entenda uma coisa, hoje não é diferente, irmãos. Existe um Deus desconhecido para muitas pessoas. Por quê? Porque acham que conhecem a Deus, porque leem a Bíblia, acham que conhecem a Deus, porque sabem que ele existe de certa forma, mas ele se torna desconhecido para todos aqueles que não o reconhecem como único, exclusivo Deus. Porque o defeito, o erro daqueles filósofos foi colocar Deus igual a outros deuses. Mas nós sabemos que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é o único Deus, o soberano Deus, o Todo-Poderoso. Mas eles queriam igualar como um Deus comum, como outro Deus. E nós não agimos da mesma forma. Nós cremos no único Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nós o conhecemos também, claro, conhecemos primeiro porque nós o colocamos em primeiro lugar e reconhecemos que ele é o único Deus. E também nós não esquecemos de tudo que ele fez por nós. Eles esqueceram que um dia esse Deus tirou a praga que não permitiu que o povo deixasse de existir, o povo de Atenas. Eles esqueceram do milagre que Deus havia feito em Atenas. Nós, quando nós somos gratos a Deus, quando nós nunca esquecemos o que ele fez por nós, nós demonstramos que conhecemos a Deus de verdade. O que ele fez por mim e por você? Ele nos salvou, nos livrou da morte, perdoou os nossos pecados. Ele enviou seu Filho Jesus na cruz por nós. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos deu a vida, entregando Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, pregar Jesus ressurreto é pregar Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu, sabe, a oportunidade de viver uma vida de paz. Porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E todos os dias nós devemos agradecer, nós devemos lembrar de tudo que Deus fez por nós. Porque esse é o Deus que nós conhecemos. É o Deus Todo-Poderoso, que nós pregamos, que nós falamos, que nós vivemos para ele, porque nós conhecemos esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que você possa, nesse dia de hoje, guardar essa palavra no seu coração. Eu não sei
como é que você se encontra hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, quais são as dificuldades, mas entenda uma coisa, não perca o controle. Não se conforme com as situações, mas se posicione como o apóstolo Paulo, que você sabe quem você é, que você tem a autoridade do Senhor e que Deus está contigo e que a verdade está dentro de você. E essa verdade que te move, que te conduz e que faz você tomar as decisões na sua vida, a verdade do Evangelho, a palavra de vida, a palavra de vitória que está presente em nossa vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que morreu por nós, aquele que ao terceiro dia ressuscitou. E nós nunca vamos esquecer desse ato de amor que o nosso Deus teve comigo e teve com você, de entregar o seu Filho por nós na cruz. E nós conhecemos esse Deus, que é o Deus de amor. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra rica e abundantemente.